Olá, vamos combinar uma coisa. Quem é que nunca se sentiu fraco, desanimado, com os joelhos meio bambos diante dos desafios da vida? Pois é uma sensação que todo mundo conhece. O interessante é que as tradições de fé oferecem umas perspectivas muito poderosas sobre como encontrar força justamente nesses momentos. E é sobre uma delas que a gente vai conversar hoje. E aí a gente se depara com uma passagem como essa. A instrução parece bem direta, né? É um comando claro. Fortaleçam, firmem, sejam fortes. À primeira vista, a impressão que dá é que a bola está toda com a gente, que a responsabilidade de sair da fraqueza é totalmente nossa. Só que aí a coisa fica interessante, porque o mesmo profeta Isaías, alguns capítulos para frente, escreve algo que soa quase como o oposto. Ele diz que Deus fortalece o cansado. Ué, peraí, isso cria uma tensão, não cria? Um aparente paradoxo. E isso nos joga direto na pergunta central de toda essa análise. Afinal de contas, de quem é o trabalho? A iniciativa é nossa ou é uma ação que vem de Deus? Como é que essas duas ideias podem ser verdade ao mesmo tempo? E a resolução desse quebra-cabeça não é escolher um lado ou outro. Na verdade, a resposta é os dois. As duas ideias se complementam. A nossa disposição de querer ser forte, de querer se animar, é o que, na prática, convida a força e o ânimo que vem de Deus. Então, a gente chega à conclusão de que existe sim uma parte que cabe a nós. Deus não força a ajuda dele para cima de ninguém. A ideia aqui é que ele não pode fortalecer quem não quer ser forte, ou animar quem no fundo não quer ser animado. É preciso que a gente abra a porta. E para ilustrar isso, a fonte que estamos analisando usa umas analogias bem certeiras. A primeira é essa. É como tentar encher um copo furado. Pensa bem, não adianta a gente despejar toda a água do mundo ali se o recipiente não está pronto para segurar, né? É um esforço em vão. A segunda analogia é a de tentar enxugar gelo. É uma daquelas ações que a gente sabe que não leva a lugar nenhum, porque vai contra a própria natureza da coisa. O esforço simplesmente não gera resultado. E a terceira, que talvez seja a mais vívida de todas, é a de dar banho em um porco. Você pode até se esforçar, deixar ele todo limpinho, mas a natureza dele vai falar mais alto. E essa imagem não foi tirada do nada, não. Ela tem uma base bíblica bem direta. Pois é, o apóstolo Pedro usa essa mesma expressão. E o ponto aqui, claro, não é o animal em si, mas o princípio por trás. Se não rolar uma mudança por dentro, uma vontade de verdade de permanecer limpo, qualquer ajuda que venha de fora vai ser só temporária. Acaba não resolvendo. Tá, mas por que alguém não ia querer ser fortalecido? Parece estranho, né? A resposta mexe com a nossa psicologia. É que às vezes a fraqueza vira uma identidade, sabe? Quase uma zona de conforto que atrai atenção, cuidado. E nesse estado, quando alguém chega e fala seja forte, isso pode soar não como ajuda, mas como um ataque, como uma falta de empatia. Então, como é que a gente conecta essas duas partes? Bom, se a nossa vontade é a porta, a fé é a chave. É ela que une o nosso esforço com o poder que vem de Deus. E é muito importante entender que fé, nesse contexto, não é ficar parado. Pelo contrário, é a convicção que nos põe em movimento. É a gente acreditar que pode se levantar que nos faz buscar a força para isso. Porque a força vem da ação, não de ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Para a gente ver na prática o que acontece quando faltar essa fé, essa atitude, vamos lembrar de uma história clássica que funciona como um grande alerta, a história dos 12 espias. O contraste aqui é absurdo. 12 homens viram exatamente a mesma terra. 10 deles voltaram apavorados, falando dos gigantes se sentindo pequenos como gafanhotos. Os outros 2, esses voltaram focados na promessa, na terra espetacular que eles viram. A realidade era a mesma, mas a perspectiva, moldada pelo medo ou pela fé, mudou absolutamente tudo. E o pior é que o medo, o desânimo, eles são contagiantes. Aquele relatório negativo dos 10 espias se espalhou como um vírus por toda a comunidade. E a percepção de fraqueza deles, esse sentimento de parecíamos gafanhotos, acabou virando a realidade de um povo inteiro. E a consequência de acreditar nesse relatório do medo foi devastadora. 40 anos. Pensa nisso, uma geração inteira que por causa do desânimo e da falta de fé ficou vagando pelo deserto e nunca entrou na Terra Prometida. Mas, ok, vamos virar essa chave. A gente já viu o que acontece quando se cede à fraqueza. Agora, vamos ver como uma reação proativa parece que simplesmente atrai o favor e a força divina. E esse é um princípio que a gente vê ecoando por toda a Escritura.
Repara bem no padrão que começa a surgir aqui. Para o fraco, a ordem é para ele mesmo dizer que é forte. Para o líder Josué, a ordem é ser forte e corajoso. Para a comunidade, a mesma coisa, sejam fortes. E para todos nós, o salmista reforça, sejam fortes. A instrução é sempre um chamado à nossa decisão, à nossa ação. E é aqui que aquele paradoxo lá do começo se desfaz. A ordem de ser forte não é Deus dizendo se vira aí sozinho. Não, é o pré-requisito, é o nosso passo de fé na direção dele, que ao ver esse passo, nos encontra com a sua força. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão, que na verdade não é só um resumo, mas um desafio bem prático e imediato. Essa passagem final amarra tudo. Ela fala de perseverança, de viver pela fé e, o que é crucial, do perigo de recuar, de dar um passo para trás. A mensagem é que não somos do time dos que retrocedem, mas sim dos que creem para seguir em frente. E assim, a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se a nossa decisão de agir com fé é o ponto de encontro com a força divina, a questão que fica é, na nossa vida, hoje, onde exatamente esse encontro está esperando para acontecer? Onde é que um pequeno passo de fé da nossa parte está prestes a ser encontrado por um poder imenso?